Vamos ler Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Jesus, ele se apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no Salmo, o que nós estamos lendo é que o salmista está dizendo assim: olha, o Senhor é o meu refúgio. Agora, é claro, os ateus vão dizer que a religião é a muleta dos fracos. Haja visto que a existência é complicada, é sofrida, é difícil, então os religiosos criam, inventam Deus para que de alguma maneira eles possam suportar as demandas da vida, o sofrimento, a dificuldade, o luto, o fracasso e por aí vai. A verdade é que nós temos certeza plena de que Deus existe e a própria concepção de que Deus não existe também, na realidade, é que é uma muleta para que eles possam pecar sem sentir culpa, porque é um tormento viver na lama, sabendo que existe um Deus que odeia a lama. Assim, ao aniquilar Deus de suas mentes, eles podem pecar sem sentir culpa, eles podem pecar em paz. Mas a realidade é essa: a existência é sofrida, a existência é complicada, e os homens acabam optando, geralmente tomando dois caminhos para tentar lidar com isso, com o sofrimento da vida. Ou eles vão para a igreja, ou eles vão para o bar. E é mais ou menos isso que acontece também no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, um clássico escrito em 1932. Nesse livro, na história que é narrada ali, não há família, as famílias não existem mais. As crianças são criadas, geradas em incubadoras, e elas se desenvolvem mesmo, como se fosse um produto. A sociedade se tornou uma grande indústria. E eles nascem nessa incubadora e são criadas em centros de condicionamento. Não há mais família. Uma turma está num laboratório e fazendo uma pesquisa ali, e o diretor do laboratório começa a contar como era a vida antes da modernidade, antes de atingirmos o paraíso, como eles tinham atingido. Havia família, uma coisa nojenta. Os seres humanos eram vivíparos, ou seja, os embriões cresciam dentro da mãe, como vocês, né? São, como nós, como seres humanos normais. O bebezinho cresce dentro da mãe. Quando o diretor fala isso, os jovens quase vomitam. Eles acham um absurdo. No mundo evoluído em que eles estavam, isso era um atraso total, era um mundo bárbaro, onde há família, onde as mães geram seus filhos dentro delas mesmas. Isso era um absurdo. E aí, num dado momento, eles vão para a abadia de Westminster, que agora é um bar. Antigamente era uma igreja. Isso, e lá nesse bar, eles bebem uma droga chamada soma. Eles bebem e dizem assim: eu bebo ao meu aniquilamento. E aí eles prestam culto ao Deus deles, que é o Henry Ford, o pai da indústria aí automobilística e pai da indústria moderna. Pois bem, via de regra é isso que acontece, né? Ou você vai para o bar, ou você vai para a igreja. Isso que está aqui no livro, né, tem acontecido realmente na Europa, onde antes havia uma igreja, hoje há um bar, hoje há um salão de entretenimento para teatro, uma casa de eventos, e as pessoas hoje substituíram a igreja por todo tipo de entretenimento. Porque a existência, ela é doída, a existência é sofrida, então você precisa de alguma coisa para que você a supere, para que você a supere. Por isso, não é exatamente isso que as pessoas fazem quando elas bebem, enchem o caneco? O que elas dizem? Para apagar as mágoas, para esquecer dos problemas. Então é isso, você que já é mais velho, né? A pessoa mais nova talvez ainda não saiba muito o que é frustração, mas basta você ficar um pouquinho mais velho, e aí você, por exemplo, é rejeitado, você gosta da mocinha, a moça não gosta de você. Em algum lugar, você começa a ter consciência de que você é feio, e esse é o caso de 99% da população. Você começa a ter percepção: gente, meu Deus do céu, que azar que eu dei.
Enfim, aqueles seus sonhos, muitos não dão certo, as coisas que você havia planejado não aconteceram da maneira que você imaginava. Você começa, e quanto mais velho você fica, mais você tem percepção de que você é fraco, de que você não tem poder assim como você imaginava quando você era um garoto. Ou seja, diante de toda essa falência humana, diante da existência, diante da vida complicada que vem contra nós como um caminhão, o que as pessoas fazem? Algumas encontram refúgio no bar, na bebida, em algum tipo de entretenimento que faz com que eles matem o tempo. Não é essa a expressão? Estou aqui fazendo o quê? Matando o tempo. Pode ser por meio, por exemplo, de um vício em série. Não pode ser apenas, não precisa ser necessariamente apenas vício em bebida. Pode ser um vício em séries. Pode ser, enfim, são vários os caminhos aí que as pessoas optam para de alguma maneira superar essa vida que é complicada, que é muito difícil. Muito difícil. Mas alguns entenderam que em Cristo Jesus nós temos refúgio. Como o salmista está fazendo aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa. Ou seja, nós podemos ter paz, força para enfrentar a existência por meio de Deus, por meio da nossa crença em Deus. Por meio da nossa fé, a gente sabe que todas as coisas estão debaixo do controle dele. Assim, nós sabemos que podemos, até os olhos do mundo, muitas vezes terminar como os apóstolos terminaram, aparentemente derrotados, fracassados, pobres e miseráveis. Os apóstolos terminaram assim. Paulo terminou em uma prisão romana, decapitado, abandonado por quase todos, e de cabeça erguida. Como? Como alguém que foi abandonado por todo mundo, seu próprio povo o entregou. Como alguém que termina sem nada, ele fala, olha, tragam os meus bens aí, uma capa e um livro. Como alguém que termina dessa maneira, e que inclusive foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Muitos de seus discípulos o abandonaram, ele diz. Como que alguém termina numa cadeia romana, insalubre, de uma maneira solitária, abandonado por muitos, considerado um herege pela sua própria nação? Como que um homem desse termina de cabeça erguida, diante de uma existência tão fracassada aos olhos do mundo? Ele explica: completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. A fé é a maneira que fez Paulo transcender, ou seja, superar e andar acima dessa existência miserável, dessa existência complicada e com inúmeras dificuldades que muitas vezes são maiores do que nós. Fé. É sempre por meio da fé. Qualquer coisa que seja. Qualquer dificuldade que seja, você enfrenta pela fé. Seja uma dificuldade conjugal, seja uma dificuldade financeira, é sempre por meio da fé. Ou você tem que fazer como o pessoal lá do livro do livro Admirável Mundo Novo, beber ao seu aniquilamento, ou seja, aniquilar-se de alguma maneira, através dos jogos, através das paixões sexuais, através de algum vício, através de algum passatempo, que na realidade é apenas uma maneira de morrer vagarosamente, porque passatempo é isso. Se a sua vida é tempo, estou matando o meu tempo, é isso que você está fazendo, morrendo aos pouquinhos. São variados os vícios, né? Agora a gente tem os vícios modernos, como, por exemplo, o vício do corpo. As pessoas encontram um propósito em ter um corpo espetacular, e a vida gira em torno apenas disso. Enfim, são todos subterfúgios que os homens buscam para, de alguma maneira, encontrar propósito em meio a uma existência miserável. Agora, a única maneira concreta é essa do salmista. Aquele que habita a sombra do Onipotente, esse descansa. Esse tem paz. Aquele que tem uma fé genuína, esse pode transcender essa existência miserável. Vamos orar? Aí no seu lugar.